Então, ontem estávamos falando sobre os outros ashrams. Então, Yudhishthira Maharaj, qual é o capítulo, o shloka, por favor? Ele perguntou a Narada Rishi. Yudhishthira Maharaj humildemente disse: qual é o verso? Então, para dar ensinamentos aos seres humanos, Yudhishthira Maharaj está fazendo essas perguntas. 12. Narada told all kings, the human beings. Which chapter? So they may do their. They have to do their duty. Eles precisam executar seus deveres sem nenhum desejo e oferecer tudo a Deus. Servir os santos. Então, ofereça tudo a Vishnu. Okay, 7.14.2. 7 Canto 14. Chapter Shloka 2. Canto 7, capítulo 14, verso 2. 14, verso 2. Narada Muni respondeu: meu querido rei, todo aquele que permanece no lar como pai de família tem que trabalhar para subsistir. E ao invés de tentar desfrutar dos resultados do seu trabalho, deve oferecer esses resultados a Krishna. Então, ouvindo o Harikatha, ele deve, através da associação com os grandes do devotos do Senhor, e se desapegando da sua família, das suas questões familiares. Portanto, todos os dias, ele precisa estar na associação dos santos. Então, é preciso estar sempre na associação dos devotos. Você pode sim ir para o escritório, para o seu trabalho, realizar os seus deveres, suas responsabilidades, mas tire algum tempo do seu dia e faça o quê? Para fazer o quê? Associar-se com as pessoas santas, com o sadhu. Então, devagarinho, passo a passo, ele vai se livrar de todos os tipos de apegos. A pessoa inteligente deve tornar muito simples o seu próprio programa de atividades. Se seus amigos, filhos, pais e irmãos ou alguma outra pessoa derem alguma sugestão, ele deve apresentar sua aprovação externa, dizendo, sim, está certo. Porém, internamente, deve estar determinado a não criar uma vida complicada, na qual o objetivo último não seja alcançado. Então, o que quer que seja necessário para a manutenção da sua vida, você pode adquirir, mas permaneça sempre afastado das pessoas materialistas. Então, comporte-se de maneira adequada para o mundo, que parece mundana. Quando você vai para o escritório, você precisa trabalhar, não é? Então, comporte-se em relação a essas pessoas materialistas de acordo com o que for necessário para o seu trabalho, para as suas obrigações. O pai, mãe, os pais, irmãos, amigos. Esse é o verso 6. Na sociedade humana, o homem inteligente deve tornar muito simples o seu programa de atividades.
O verso 6 continua: se seus amigos, filhos, pais e irmãos derem alguma sugestão, ele deve apresentar sua aprovação externa dizendo sim, está certo. Porém, por dentro deve estar determinado a não criar uma vida complicada. Verso 7. Os produtos naturais criados pela Suprema Personalidade de Deus devem ser utilizados para a manutenção de todas as entidades vivas. As necessidades da vida são de 3 espécies: aquelas produzidas por intercessão do céu, através da chuva, da terra, através das minas, e da atmosfera, aquilo que se obtém espontânea e inesperadamente. Então, é assim que o grihasta ele deve, então, fazer uma certa economia. Ele deve guardar dinheiro, porque se surgir uma calamidade, ele tem segurança. Então, ele pode desejar, cada um pode reivindicar a posse de tanta riqueza quanto lhe for necessário para manter-se vivo. Mas quem deseja exceder a isso deve ser considerado ladrão e merece ser punido pelas leis da natureza. Quando você consome algo demais, o que acontece? Quando você pega as coisas em excesso. Então, aqueles que querem mais do que pertence a eles, eles terão que sofrer. Então, devem-se tratar os animais, tais como veados, camelos, asnos, macacos, ratos, serpentes, pássaros e moscas, exatamente como os próprios filhos. Quão pouca é a diferença que realmente existe entre as crianças e esses animais inocentes? É preciso honrar a todos. Mesmo se uma pessoa, mesmo que ao invés de brahmachari, sannyasa ou vanaprastha, alguém seja um pai de família, ele não deve esforçar-se muito arduamente em obter religiosidade, desenvolvimento econômico ou gozo dos sentidos. Mesmo na vida de casado, a pessoa deve ficar satisfeita em manter-se viva apenas com aquilo que, pela graça do Senhor, conseguir com pequeno esforço, de acordo com o tempo e o lugar. Ninguém deve ocupar-se em Ugra Karma. As pessoas caídas e intocáveis chandalas, incluindo os comedores de cachorros, todos devem receber aquilo que lhes é essencial e que lhes é fornecido através da contribuição apresentada pelos pais de família. No lar, até mesmo a esposa, a qual o esposo está tão fortemente apegado, deve ser designada para receber os convidados e as pessoas em geral. Há quem considere tão seriamente sua esposa como propriedade sua, que às vezes por causa dela suicida-se ou mata os outros, incluindo até mesmo seus pais, seu mestre espiritual ou seu professor. Portanto, se alguém consegue abandonar o seu apego à semelhante esposa, conquistar a suprema personalidade de Deus, que jamais é conquistado por alguém. Opa, eu li errado. Portanto, se alguém consegue abandonar o seu apego à semelhante esposa, conquista a suprema personalidade de Deus, que jamais é conquistado por alguém. Aqui está sendo dito que ele pode até lutar, essa pessoa pode lutar até contra os seus próprios pais ou seu próprio guru em nome desse apego pela esposa. Então é preciso sempre lembrar. Esse corpo, ele vai se tornar cinzas. Esse corpo é tão insignificante. Se você for muito apegado à sua esposa, esse corpo finalmente transformar-se-á em pequenos insetos, excrementos ou cinzas. Qual o valor desse corpo insignificante? Quão maior é o Ser Supremo, que é onipenetrante como o céu?
Tem pessoas que são muito apegadas às suas esposas. Esse apego profundo. Então, é preciso abandonar esse tipo de apego. Eles chegam até o cúmulo de matar seus pais, irmãos, o seu guru, por conta desse apego à esposa. Então, é preciso engajar sua esposa também no serviço ao Senhor. Ela não foi feita para você se satisfazer com ela. Você deve sempre entender qual é o resultado do corpo. O que nosso corpo vai se tornar? Ele vai se tornar cinzas, coisas podres, né? Bichinhos. Se você é enterrado, os vermes vão comer o seu corpo. Se você for queimado, o seu corpo vai virar cinzas. Um grihasta que é verdadeiramente inteligente deve ficar satisfeito em comer praçada, alimento oferecido ao Senhor, ou em executar as 5 diferentes classes de yagya, panchasuna. Através dessas atividades, pode-se abandonar o apego ao corpo e o dito senso de propriedade em relação ao corpo. Quando alguém é capaz de fazer isso, fixa-se firmemente na posição de Mahatma. Verso 14, do canto 7, capítulo 14. Então é preciso fazer esse yagya, esse tipo de sacrifício. E então dar doações para Vishnu e para os seus devotos. Todos os dias deve-se adorar o Senhor Supremo. E então, devagarinho, passo a passo, ele vai desenvolver apego pelo Senhor e vai se entregar ao Senhor. Todos os dias deve-se adorar o Ser Supremo, que está situado no coração de todos. E com base nisto, devem-se adorar separadamente os semideuses, as pessoas santas, os seres humanos e as entidades vivas comuns, os antepassados e o próprio eu. Dessa maneira, é possível adorar o Ser Supremo presente no âmago do coração de todos. É preciso seguir apropriadamente esse sistema Varnashram Dharma. Todos os dias, é preciso honrar os semideuses, os devotos. A gente observa algumas pessoas elas pegam açúcar e saem andando. E aí eles ficam, sabe quando o açúcar vai caindo? Elas acabam alimentando as formigas, os pombinhos. Algumas pessoas fazem isso. Quando alguém exubera de riqueza e conhecimento que estão sob seu pleno controle e por meio dos quais pode executar yagya e satisfazer a suprema personalidade de Deus, ele deve então realizar sacrifícios, apresentando oblações no fogo de acordo com as orientações contidas nos Shastras. Então, o Shastra explica, você deve fazer sacrifício de fogo todos os dias, mas se você não pode, faça uma vez por mês. E se você não puder, faça pelo menos uma vez ao ano, a cerimônia de fogo em sua casa. Sua casa então será purificada. Pelo menos na casa, uma vez ao ano, você precisa com certeza fazer a cerimônia de fogo. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, é o desfrutador das oferendas sacrificatórias. Todavia, embora sua onipotência aceite as oblações apresentadas no fogo, meu querido rei, ele fica ainda mais satisfeito quando uma refeição primorosa feita de cereais e ghee lhe é oferecida através das bocas de brahmanas qualificados. É isso que o Senhor diz. Se você fizer
cerimônia de fogo, você vai deixar o Senhor satisfeito. That is Vishnu himself. Você vai dar prazer ao próprio Vishnu. So the Vaishnavas, they perform the fire sacrifice. Então, And it's called é preciso executar essa cerimônia de fogo. Vishnu Yajna. Isso é chamado Vishnu Yagya. So by doing fire sacrifice, Então, ao God fazer essa cerimônia de fogo, o Senhor fica satisfeito. Portanto, meu rei, em primeiro lugar, oferece praçada aos brahmanas e semideuses, e após alimentá-los suntuosamente, podes distribuir praçada a todas as outras entidades vivas, conforme tuas possibilidades. Dessa maneira, serás capaz de adorar todas as entidades vivas, ou em outras palavras, a entidade viva suprema que está presente em todas as entidades vivas. Verso 19. Um brahmana suficientemente rico deve apresentar oblações aos antepassados durante a quinzena da lua nova, na última parte do mês de Bhadra. Igualmente, deve apresentar oblações aos parentes dos antepassados durante as cerimônias Mahalaya no mês de Ashwina. Deve-se executar a cerimônia de Shraddha. Pera, deixa eu ver onde ele está. Pititaksha, you know, that time of the month that people do a lot of Shraddha. Is before the month of Kartik. Então, antes do mês de Kartik, tem essa data específica e muitas pessoas se reúnem para fazer essas oblações para os antepassados. É um mês específico para isso. Durante a quinzena da lua nova, da última parte do mês de Bhadra, antes de Kartik. Deve-se executar a cerimônia Shraddha no Makara Sankranti, o dia em que o sol começa a mover-se na direção do norte, ou em Kartaka Sankranti, o dia em que o sol começa a mover-se na direção sul. Deve-se executar também essa cerimônia no dia de Mesha Sankranti e no dia de Tula Sankranti, na yoga chamada Vyatipata, naquele mês em que 3 titis lunares conjugam-se durante um eclipse da lua ou do sol, no 12º dia lunar e no Shravana Nakshatra. Deve-se executar essa cerimônia no dia Akshaya Tritiya, durante o 9º dia da quinzena da lua cheia do mês de Kartika, nos 4 ashtakas na estação do inverno e na estação fria, no 7º dia da quinzena da lua cheia do mês de Magha, durante a conjunção de Magha Nakshatra com o dia da lua cheia, e nos dias em que a lua está completamente cheia, ou então, não estando a lua completamente cheia, escolhem-se os dias que estão conjugados com nakshatras, dos quais surgem os nomes de certos meses. Deve-se executar também a cerimônia Shraddha no 12º dia lunar, quando está em conjunção com algum dos nakshatras chamados Anuradha, Shravana, Uttara Palguni, Uttarasada ou Uttara Bhadrapada. E deve-se executar essa cerimônia quando o 11º dia lunar estiver em conjunção com Uttara Palguni, Uttarasada ou Uttara Bhadrapada. Enfim, deve-se executar essa cerimônia nos dias que estão conjugados com a estrela do nascimento da própria pessoa. Mas quem é que segue todas essas regras, não é? Mas é difícil seguir tantas regras assim, não é? Todas essas épocas sazonais são consideradas extremamente auspiciosas para a humanidade. Nessas ocasiões, devem-se realizar todas as atividades auspiciosas, pois através delas o ser humano alcança sucesso em sua curta duração de vida. Durante esses períodos de mudanças estacionais,
Se alguém se banha no Ganges, no Yamuna ou em outro lugar sagrado, se ele canta, oferece sacrifícios de fogo ou executa votos, ou se adora o Senhor Supremo, os Brahmanas, os antepassados, semideuses e as entidades vivas em geral, tudo o que der em caridade produzirá um resultado benéfico e permanente. Verso no verso 26. Ó rei Yudhishthira, na data prescrita para a realização das cerimônias ritualísticas e reformatórias em prol da própria pessoa, de sua esposa e de seus filhos, ou durante as cerimônias fúnebres e as cerimônias de aniversário de morte, ela deve realizar as cerimônias auspiciosas mencionadas acima para prosperar nas atividades fruitivas. Depois que os seus pais morrem, pelo menos, você deve fazer a cerimônia de Shraddha para eles. Quando que você tem que fazer isso? Geralmente eles fazem num período, mas eu não entendi a palavra. Mas na Bengala, quando o pai da gente morre, todo ano, naquele mesmo dia do aniversário de morte, as pessoas fazem essa cerimônia de Shraddha em honra à pessoa que faleceu. Every 15 days. Eles disseram algo que a gente não conseguiu ouvir. Então é preciso fazer essa Shraddha, essa cerimônia. Seu pai ainda está vivo? Não? Quando ele morreu? 15, 20 anos atrás? Em que mês ele faleceu? Você não lembra o mês? Você não faz Shraddha para ele? Pelo menos uma vez ao ano. Chame um Brahmana e tal, faz tudo direitinho, faz essa cerimônia para os antepassados. Você não faz Shraddha, então? Faz? Você fez a Shraddha para o seu pai ou não? Quando? No mês de Kartika, quando? Antes de Kartika? Continuando. Esse é o Grihastha Dharma, o dever das pessoas de família, dos chefes de família. Verso 30 a 33. Lagos sagrados como Pushkara e lugares onde as pessoas santas vivem, tais como Kurukshetra, Gaya, Prayaga, Pulahashrama, Naimishwarani, as margens do rio Palgu, Setubanda, Prabhasa, Dwaraka, Varanasi, Mathura, Pampa, Bindu Sarovara, Badarikashram, os lugares onde o rio Nanda flui, os lugares onde o Senhor Ramachandra e Mãe Sita se refugiaram, tais como Chitrakuta, e também as regiões montanhosas conhecidas como Mahendra e Himalaya. Então, às vezes, a gente precisa ir para esses locais de peregrinação tão sagrados e piedosos, e se banhar
num rio sagrado. Pelo menos uma vez na vida, você precisa fazer isso. Ó Rei da Terra, segundo o veredito dos sábios, competentes e estudiosos, somente Krishna, a suprema personalidade de Deus, em quem repousa tudo o que existe nesse universo, é móvel e inerte, e de quem tudo emana, ele é a melhor pessoa a quem se deve dar tudo. Ó Rei Yudhishthira, os semideuses, muitos grandes sábios e santos, inclusive os 4 filhos do Senhor Brahma, eu próprio estávamos presentes em tua cerimônia sacrificatória Rajasuya. Porém, quando se colocou em debate qual é a pessoa mais adorável, todos opinaram a favor do Senhor Krishna, a suprema pessoa. Isso é o que Narada Rishi diz. Muitas pessoas grandiosas estavam presentes nesse Raja Yagya, vários rishis, muitos tapasis, muitas pessoas que fazem austeridades, muitos sábios, munis. Mas todos aceitaram Krishna como sendo a personalidade mais adorável nesse Rajasuya Yagya. Todo o universo, qual está repleto de entidades vivas, é como uma árvore cuja raiz é a suprema personalidade de Deus, Achyuta, Krishna. Portanto, pelo simples fato de adorar o Senhor Krishna, a pessoa pode adorar todas as entidades vivas. A suprema personalidade de Deus criou muitos lugares residenciais, tais como... Então, se você adora Bhagavan Krishna, você está adorando, na verdade, todos os seres. Quando você adora o Senhor Supremo, você satisfaz todos os outros seres. A suprema personalidade de Deus criou muitos lugares residenciais, tais como os corpos dos seres humanos, animais, pássaros, santos e dos semideuses. O Senhor, como Paramatma, reside com o ser vivo em cada uma dessas inúmeras formas corpóreas. Logo, ele é conhecido como Purushavatara. A superalma dá inteligência à alma individual de acordo com sua capacidade de compreensão. Portanto, a superalma é o principal fator dentro do corpo. Então, quantos Purushas estão dentro do corpo? Esses 3 Purushas. Kanana-Dakshai é aquele que permeia todo o universo. E Darbha-Dakshai controla. E Kirana-Dakshai Vishnu comporta-se como o Paramatma localizado. Então, em todas as entidades vivas, este Kshira-Dakshai Vishnu está presente no coração. E por que são chamados Purush? Está lendo de novo 37. Deus criou muitos lugares residenciais como os corpos de seres humanos, animais, pássaros, santos e semideuses. O Senhor, como Paramatma, reside com o ser vivo em cada uma dessas inúmeras formas corpóreas. Então, ele sempre está dentro também. Por exemplo, você faz uma casa. Você reforma ou faz uma casa, ou demole. Aí você fica lá dentro. Então, o próprio Deus fez o seu corpo. O Senhor é a testemunha invisível. Ele está sempre presente. Ketagya Purusha.
stays in all the jewels. Kiradakasha Ele, Vishnu. Kiradakshai Vishnu, ele permanece dentro de todas as entidades vivas. Unlimited forms. This Achinta is inconceivable. Ele faz isso através da sua potência inconcebível, a Achinta Shakti. It's in my heart, in your heart. Ele está no meu coração, no seu, em todos os lugares. Why does Kiradakasha Vishnu stay? Por que Kiradakshai Vishnu permanece assim? Because he's a witness of what you are Porque ele é a testemunha do que você está fazendo. doing. What are you doing? Ele observa o que você faz. So he is saying, E aqui ele está dizendo. so he's known as Purush. Ele é conhecido como Lord resides in Purusha, porque o Senhor reside dentro do coração de todas as entidades vivas. E somente por isso o nosso corpo funciona. Meu querido rei, quando os grandes sábios e pessoas santas viram que no começo da Treta Yuga, o relacionamento mútuo tornava-se eivado de desrespeito, introduziu-se no templo a adoração à deidade, realizada com toda a parafernália. Meu querido rei, dentro deste mundo material, entre todas as pessoas, sometimes a neophyte devotee offers all the paraphernalia. às vezes o devoto neófito oferece ao Senhor toda a parafernália de adoração e de fato adora o Senhor como deidade. Porém, como inveja os devotos autorizados do Senhor Vishnu, o Senhor jamais fica satisfeito com seu serviço devocional. Então você está servindo a deidade, mas você tem So Bhagavan does not accept this. O Bhagavan não aceita o serviço dos invejosos. Meu querido rei, dentro deste mundo material, entre todas as pessoas, o Brahmana qualificado deve ser aceito como o melhor, porque semelhante Brahmana, praticando austeridade, My dear king, estudando os Vedas e obtendo satisfação, torna-se uma autêntica manifestação do corpo da Suprema Personalidade de Deus. so people should see As pessoas devem ver Brahman is like God. que o Brahmana é como o próprio Deus. Meu querido rei Yudhishthira, os Brahmanas, Persons of qualified Brahman, they must be accepted as the best in this material world. Because ele está lendo de novo, o verso 41. Dentro desse mundo material, entre todas as pessoas, o Brahmana é aceito como o melhor, porque semelhante Brahmana, praticando austeridade, estudando os Vedas e obtendo satisfação, é uma autêntica manifestação do corpo da Suprema Pessoa. Então é assim que Bhagavan manifesta-se aqui. cows and Brahmans are very dear to Lord. As vacas e os Brahmanas são muito queridos ao Senhor. Nunca devemos desonrar um Brahmana ou uma vaca. Feed the cows. Alimente as vacas, ao invés de desonrar as vacas, ou de se alimentar delas. Ofereça grama, grãos, To the Brahmanas. dê Will be pleased. doações, né, respeito aos Brahmanas, eles vão ficar satisfeitos. Brahmanas in Kali Yuga, they want more. Só que os Brahmanas na Kali Yuga, eles só querem mais e mais. Você dá para eles um pouco, eles querem mais. Give me more. Aí não, me dá mais. Because I need to get Por quê? Ah, não, porque eu vou casar minha filha.
Ué, mas isso é algo que é sua responsabilidade. Você que deu a nascimento à sua filha, e aí você tá pedindo dinheiro para os outros para poder fazer casamento da sua filha? So I gave up my family, I came here and you're telling me to Então, give money for you to... eu abandonei minha família, aí você vem aqui pra mim pra pedir pra eu pagar o casamento da sua filha que você não abandonou? So Então, Kaliuga didn't even spare the saints. Kali Yuga, você não consegue nem saber, The sadhus will get more money even. porque os sadhus, eles só querem mais e mais dinheiro. Okay, so you become a sadhu. Então é melhor se tornar um sado, não é? Maharaj, give money for me to... Maharaj, me dá dinheiro pra eu casar minha filha. So you see how people nowadays... Vejam como as pessoas são hoje em dia. The grihastas give donations Os to the sadhus. grihastas dão doações para os sadhus. So these brahmanas or someone Então, who os comes to the brahmanas, sadhus and ask money to... esses falsos sadhus, esses falsos brahmanas, eles pedem dinheiro para casar suas próprias filhas. So the brahmana should be miserable. O brahmana, Means without any greed. So you should give donations for a brahmana who ele has no greed. deve dar, você deve dar doação para um brahmana que seja completamente honesto. Satisfied with what he gets. Aquele que fica satisfeito com o que obtém. But those brahmanas who are Mas os brahmanas que estão correndo atrás de você pedindo dinheiro de novo e de novo, esses não são brahmanas. ever able to please them. Você nunca vai ser capaz de satisfazer, nunca vai estar suficiente para essas pessoas. So in Kali Yuga, Na Kali Yuga, brahmanas were cursed by Lakshmi Devi. os brahmanas, The Puranas is that tem uma história nos Puranas em relação aos brahmanas e Lakshmi Devi. Lakshmi Devi cursed them. Lakshmi Devi amaldiçoou os brahmanas. They will get money. Falaram assim, ela disse, vocês não vão conseguir dinheiro. In different Puranas, there are Em different diferentes Puranas tem diferentes histórias. stories. Many stories. Muitas histórias. Some Puranas explain that Alguns Puranas explicam que o Brahmana he was not doing fire sacrifice. não estava fazendo cerimônia de fogo. He was eating before Ele fire estava sacrifice. comendo antes da cerimônia de fogo. So Lakshmi Devi was Aí Lakshmi Devi ficou brava. Jagya, fire sacrifice is Vishnu himself. Ela falou, Yagya é o próprio Vishnu. Você, antes de servir Vishnu, está comendo? Não é assim. Lakshmi Devi was Lakshmi Devi não estava satisfeita com isso. Então ela disse, Brahmanas, very rich, you continue begging. You always mesmo beg. que vocês fiquem ricos, vocês vão continuar esmolando. I'm not telling you they cannot ask for donation, but Eu não estou dizendo que eles não podem pedir doação. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eles não têm que ficar forçando. Pedindo de novo, de novo. Você dá 100 rúpias. Ah, não, me dá 1.000. Me dá 1.000, me dá 10.000. Então, quanto mais você dá, mais eles querem. Isso não... so this makes them lobby, like Isso é lobby, uma pessoa que crazy. So que tem cobiça, né? lobby brahmanas. The pranam only from far. Então, preste reverências de longe para essas pessoas. Para esses brahmanas que são gananciosos. They get. They should just be glad with what they get. Eles deveriam ficar satisfeitos com o que conseguem. Mas não. Brahmana is lobby. Is Quando o Brahmana é lobby, ele é ganancioso, você deve prestar reverências e ficar longe. Sabe aquela história do so much donations to the brahmanas, and what did do Maharaj, não entendi o nome. Ele deu várias doações para os Brahmanas. they give so much donation? Ele deu muitas e muitas doações. That's what Shastra explains. É por isso que o Shastra explica. To give donation to Você tem que some dar person, a bona fide doação para uma pessoa autorizada. Senão você vai criar karma com a sua doação. donation to the brahmana. Então você deve dar doação para os Brahmanas. Mas o Brahmana deve ser um Brahmana verdadeiro. Não é aquele que bebe álcool. Those bad things
ou que fica fazendo coisas ruins aqui e ali. Se você der dinheiro para essas pessoas, você não vai conseguir o fruto apropriado. O Brahmana não é aquele que finge, né? Só o nome dele é de Brahmana. Você precisa observar a qualidade de um Brahmana verdadeiro. Um Brahmana real, ele não é ganancioso. Narada Rishi, então, está dizendo, meu querido rei Yudhishthira Maharaj, os Brahmanas, especialmente aqueles ocupados em pregar as glórias do Senhor em todo o mundo, são reconhecidos e adorados pela suprema personalidade de Deus, que é a alma e a vida de toda a criação. Muitas pessoas, o que elas fazem? Na cerimônia Shraddha, elas oferecem carne. Isso é chamado Pet Shraddha. Aqui não é muito famoso não, mas na Bengala as pessoas fazem muito essa cerimônia aí. Na Bengala, eles... Pret Shraddha. Pret é tipo um fantasma. E Shraddha é como se fosse uma oferenda de pós-morte. As pessoas, eles dão peixe. O que eles fazem? Me conta aí. O Gurudeva perguntou para um bengali que está na audiência. Só que a gente não está conseguindo ouvir. Aqui está sendo dito. Através de sua pregação, os brahmanas, com a poeira de seus pés de lótus, santificam os 3 mundos e por isso são adorados inclusive por Krishna. Qual é o verso agora? Os brahmanas. Veja esse verso. As pessoas estão fazendo o contrário do que está aqui nesse verso. Verso 7 do capítulo 15. A pessoa plenamente consciente dos princípios religiosos jamais deve oferecer durante a cerimônia Shraddha alimentos à base de carne, ovo ou peixe. E mesmo que alguém seja kshatriya, não deve comer essas coisas. Quando o alimento apropriado é preparado com ghee e oferecido a pessoas santas, o ritual satisfaz os antepassados. Você nunca deve comer nada que cause dor física ou mental a outro ser. Quando o alimento apropriado é preparado com ghee e oferecido a pessoas santas, o ritual satisfaz os antepassados e o Senhor Supremo, que nunca ficam contentes quando animais são mortos em nome de sacrifício. Eles precisam abandonar Karma Kanda. Narottama Das, no Prema Bhakti Chandrika, ele conta que Karma Kanda e Jnana Kanda são cheios de veneno. Mas se você tomar um pote de veneno pensando que é néctar, as almas estão sofrendo vida após vida nesse Jnana Kanda e Karma Kanda. Então, eles acabam indo para espécies inferiores de vida. Então, fique longe de Jnana Kanda e Karma Kanda. O nome do verso é o número
Sétimo canto, 15th chapter, capítulo 15, Shloka number 9. verso 9. Devido ao fato de despertarem conhecimento espiritual, aqueles que são inteligentes no que diz respeito ao sacrifício, que estão realmente inteirados dos princípios religiosos e que são livres dos desejos materiais, controlam o eu no fogo do conhecimento espiritual, ou no conhecimento através da qual a verdade absoluta revela-se. Eles conseguem abandonar o processo das cerimônias ritualísticas. Ao verem a pessoa ocupada na realização do sacrifício, os animais destinados a serem sacrificados ficam extremamente temerosos, pensando: Give up karma kanda. este impiedoso realizador de sacrifícios, ignorando o propósito do sacrifício e ficando muito satisfeito em matar os outros, com certeza matar-nos-á. Por isso é preciso então abandonar karma kanda. Portanto, dia após dia, alguém que está realmente inteirado dos princípios religiosos e não sente a abjeta inveja dos pobres animais, deve alegremente realizar os sacrifícios diários e aqueles designados para certas ocasiões. So, Nitya Namitti karma Nitya e Naimitya Karma. is enough that. Sorry, I didn't understand exactly what Gurudev said. Ai, which verse now? I lost the shloka, I forgot. A gente se perdeu aqui no verso. What is Vidharma? O que é Vidharma? Aqui, se alguém puder avisar para Tarune... tá. Isso, verso 13. Os princípios religiosos que impedem alguém de seguir sua própria religião chamam-se Vidharma. Os princípios religiosos apresentados pelos outros chamam-se Paradharma. Uma nova categoria de religião criada por alguém que é falsamente orgulhoso e que se opõe aos princípios dos Vedas chama-se Upadharma. E a interpretação que alguém faz do jogo de palavras chama-se Chaladharma. Okay, verse 12, also the religious rights. There are 5 branches of irreligion. Verso 12. Religion, Vidharma, Existem 5 ramos de irreligião, devidamente conhecidos como irreligião, Vidharma, princípios religiosos em que alguém não se enquadra, religião pretensiosa, religião analógica e religião enganadora. Quem conhece a verdadeira vida religiosa deve abandonar essas 5 atividades, considerando-as irreligiosas. so should I do karma, not akarma? Então você deve fazer karma, não akarma. So what the Vedas say? Os Vedas estão dizendo Worship Radha Govinda. que devemos adorar apenas Radha Govinda. So stay in Raj, have to serve a lot for Radha and Krishna. Então, permanecendo em Vraja, sirva o casal supremo Radha e Krishna e obtenha a mais elevada satisfação. So here is explaining all this. Aqui está sendo explicado o que é Dharma, Vidharma, Paradharma, Chaladharma, Upadharma,
no verso 12 do canto 7, capítulo 15. So I have to give up all this. Eu preciso abandonar todos esses tipos de adharma. Os princípios religiosos apresentados pelos outros. Peraí. Eu não... Tem algumas pessoas que eles seguem essas religiões falsas. Dizem que é Varnashram Dharma, mas não é Varnashram Dharma. Existem muitas religiões na face da Terra. Todos os dias, alguém faz uma adoração, um puja, uma cerimônia, coletando dinheiro. E aí, o que essas pessoas fazem? Ficam acordados a noite toda, bebendo álcool, dançando. E eles falam, isso é Dharma, mas não é. Eles fazem isso também no Navaratri. Eles ficam a noite toda acordados para Devi, só que fazendo o quê? As pessoas estão bebendo álcool, fazendo essas coisas, comendo carne. Essas religiões enganadoras. Eles acham que fazer isso é religioso. Um sistema religioso falso, inventado por alguém que deliberadamente rejeita os deveres prescritos da sua ordem de vida, chama-se abhasa, um tênue reflexo ou falsa semelhança. Mas se alguém executa os deveres prescritos do seu ashrama ou varna específicos, por que isso não seria suficiente para mitigar suas aflições materiais? Então, qual é o Dharma eterno? A adoração de Bhagavan Sri Hari. Muitas pessoas, em nome da adoração aos semideuses, elas conseguem dinheiro. Mas, na verdade, elas só gastam com a própria família, para manter a própria família. Não é assim? Eles só estão preocupados em coletar dinheiro. Eles conseguem muito dinheiro assim. Essas religiões enganadoras, elas conseguem muito dinheiro. As pessoas dão um monte de doação para essas pseudo-religiões. Eles pegam dinheiro das pessoas, enganam as pessoas. Muita gente também falsamente coletou dinheiro dizendo que ia fazer campanha de prevenção ou tratamento para o coronavírus e encheu o bolso, mas de maneira falsa. Tem gente que coleta dinheiro dos outros, aí vai lá, tira uma foto dele dando um pouquinho de comida para uma vaca e fala, olha como eu estou alimentando as vacas. Eles tiram uma foto assim, só para dizer que está fazendo aquilo e coletam centenas de milhares de rúpias em nome de alimentar pessoas. E muita gente morrendo e outras pessoas ganhando dinheiro com isso. Hoje em dia as pessoas estão assim, elas estão coletando dinheiro para essas causas, falsas causas, né? Mesmo os grandes políticos, eles fazem isso também. Eles inventam nessas causas, projetos. É muito difícil entender os passatempos do Senhor, não é?
Não é verdade? Me fala. As pessoas estão dando doação. E essa doação tá indo pra onde? Some people give from the heart. Algumas pessoas dão de coração mesmo. People are not getting food. They want to Nossa, help as pessoas them. estão passando fome, deixa que eu ajudar e dar o dinheiro. So the central government gives some money for those projects and Então a pessoa às vezes vai dar o seu dinheiro para os projetos, money or some part of the money, and the rest of the money he keeps in his own pocket. mas ele até dá assim, um pouquinho do dinheiro para os projetos sociais, só que o resto ele vai e bota no próprio bolso. People are really suffering. As pessoas estão realmente sofrendo, morrendo de frio, de fome, But some kind of people, mas alguns tipos de pessoa, eles se beneficiam do sofrimento dessa situação. when the Bhagavad explains, O Bhagavatam está explicando, isso aí tudo é Chal Dharma, essa religião enganadora. Tu falou de Dharma, Vidharma, Upadharma e assim por diante, no verso 12. so Dharma, Vidharma, so that there's no fruit actually. Não tem fruto, essas atividades elas não dão frutos positivos. Like, come back again and again. Você vai ter que ficar voltando e voltando de novo, nascendo nesse mundo material. Porque quando você engana alguém, Take some money from the person. quando você pega o dinheiro de alguém, você fica assim, peguei o dinheiro dele, sou esperto. For your like, Mas na verdade, você vai ter que pagar. come back and. I'll tell you one true Eu story. vou contar uma história verdadeira. This came in the news many years ago. Aconteceu, saiu até no jornal uns anos atrás. They were going by train. Tinha umas pessoas andando de trem. They were very intimate friends. They had so much faith in each other. Eram amigos íntimos, confiavam um no outro. Eles eram amigos mesmo. And in one place they saw E aí, em um lugar, so they bought one lottery ticket. eles compraram um ticket de loteria, Mega Sena. So one friend gave 5 rupees, E aí, the other friend 5 rupees. um amigo pagou 5 rupias e o outro completou com 5 rupias. O bilhete da Mega Sena. They actually got 100,000 rupees. Eles ganharam milhares, milhões. They won the lottery. Eles ganharam a They loteria. were so happy. Aí eles estavam tão felizes. Nossa, a gente ganhou na loteria. They won the lottery like this. So they got so how much money? Então, quanto que eles ganharam? 1,000 each, right? Because they got 50,000, 100,000 rupees. 50,000, 50 mil cada um. So from 5 rupees. Então, de 5 rupias, eles transformaram em 50 mil, já pensou? Anyway, let's spend the night in a hotel nearby. E aí eles falaram, vamos passar a noite num hotel aqui perto. That time, so Porque a gente já tá cansado e tal, já tá money having tarde. money for us, maybe it'll be not. A gente tem tanto dinheiro, né? Vai que alguém rouba e tal. Vamos passar a noite no hotel. Aí eles chegaram lá Tonight in the hotel, tomorrow we continue our journey. e eles chegaram a essa conclusão. A gente fica a noite no hotel e amanhã a gente continua a jornada. Só que eles não tinham nada para comer. I'll go to the market to buy E aí um deles falou, não se preocupa, eu vou no mercado comprar alguma coisa pra gente comer. You see, how is our mind intelligence? Veja como é a mente. Intelligence. Você usa a sua inteligência. O que ele estava pensando? 50,000 Ele tem 50 mil, eu tenho 50 mil. Por que eu não pego o dinheiro todo? Eu vou matar esse meu amigo e eu pego o dinheiro todo pra mim. So the market, Aí ele foi lá no mercado but actually comprar comida e ele envenenou a comida. had his E ele deu a comida envenenada pro amigo. the friend ate. O amigo comeu. They didn't know that was poison. Não sabia que tinha veneno, claro. The whole night that friend was A noite toda like a diarrhea. ele tava com diarreia, vomitando, ele ficou Died. muito mal e morreu. Doctor told O médico disse, he had food infection. ele teve intoxicação alimentar. So that man Então aquele homem, o amigo que matou o outro, veja o que ele fez. Externamente ele estava chorando pelo amigo
family of the friend. fingindo, né, que tava chorando. Ah, nossa. Your rights of your father, I'll give you 10,000 rupees. É por conta dos... Porque eu sou muito generosa, eu vou dar 10 mil rupias pra sua família. Ele pegou 40 mil a mais, né? Pegou 40 mil do amigo e deu 10 mil. Then the family of the friend, E aí a família do amigo falou: friend of our father is so nice. nossa, que generoso que você é nos dando 10 mil rupias. Mas na verdade eles não sabiam que ele tinha muito mais dinheiro do filho deles que ele tinha matado. Applied his business, so actually he became billionaire. Então ele foi desenvolvendo no negócio e ficou bilionário. Source of this money and everything. So 20 years passed. E aí 20 anos se passaram. 20 anos. So he got one son. Aí ele teve um filho. The son was very O intelligent. filho era muito inteligente. Like he studied and Ele estudava, era uma pessoa dedicada. so the boy would have his marriage fixed to some girl. E aí teve um dia que eles arranjaram um casamento desse garoto com uma mulher. Mas no dia do casamento, ele tava com muita dor no estômago. Ninguém sabia o que fazer. Chamaram o médico e tal, e o médico falou: olha, So he also did treatment in Dubai. se você não fizer um tratamento em Dubai, você vai morrer. No benefit, nothing. Porque esse tratamento só tinha lá. Man was spending all his money trying to E aí ele teve que levar o filho lá. failing, like being bankrupt in the business. E ele teve que gastar todo o dinheiro que ele tinha nesse tratamento em Dubai com o filho. Trying to cure the disease of his son. Então ele gastou tudo para poder tentar impedir a doença do filho. Só que ninguém conseguia curar, ninguém sabia o que fazer com o filho. Better you take your E aí o médico falou: olha, melhor você levar seu filho de novo para a Índia, porque aí ele vai morrer perto da família. E aí o pai estava pensando: meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? people are thinking, what karma did I do? As pessoas ficam pensando, né, que karma que eu fiz e tal para poder merecer isso. Elas meio que esquecem, não é? His son was Então, sleeping on the bed. o filho dele estava dormindo na cama. His father was O pai dele near his head. estava perto da cabeça dele Oh, what did I do? e pensando: meu Deus, o que eu fiz, o que eu fiz? Ele nem lembrava que 20 anos atrás ele tinha envenenado o próprio amigo. Poison. Poison fruit. Ele é intoxicado à comida. Ele nem lembrava mais. Which karma I did? E ele pensando: que karma eu fiz, o que foi que eu fiz? Oh, meu Deus, meu filho tá morrendo, o que eu faço? Ele tava assim, segurando a cabeça com a mão. Holding his head. He had lost all his money trying to Ele perdeu todo o dinheiro tentando curar o filho. use everything to try to Ele usou tudo para tentar curar o filho em Dubai. the doctors they do this. Os médicos fazem assim. The doctors is still taking money from the business. It's not necessary, but they say, look, this test, that test. Às vezes os médicos fazem isso. Eles pedem exames desnecessários só para tomar o dinheiro de você. Então fica fazendo isso e aquilo, mas não ia adiantar nada. Só que eles fizeram ele gastar um monte de dinheiro. And one's connected to another. Like one doctor is connected to another doctor. Porque um médico é amigo do outro. Actually, the other doctor gets commission because Aí o médico indica o outro para fazer um exame e tal, ganha uma comissão. what's like the test? E aí ele fala: não, mas você tinha que ter feito tal teste. Aí manda pro médico que é parceiro dele e tal. E eles ficam ganhando dinheiro assim. But you don't know. And they Mas você nunca sabe. make it real. Seems like that Fica, they are done eles well, fazem but parecer que eles estão fazendo uma coisa séria. it's not necessary all those tests but still there is that. Mas você não sabe se realmente era necessário, se eles tinham que checar esse exame desse jeito, se fazia sentido ou não. Oh, if your patient comes to me, Se o seu paciente vier pra mim, tranquilo, manda pra mim que eu te dou 10% de comissão. they indicate each other. Então por isso que eles ficam indicando um ao outro, os médicos. So he has spent all his money. Então ele acabou gastando todo o Then dinheiro. he was. E ele tava pensando: I spent all my money. gastei todo o meu dinheiro tentando curar meu filho e ele tá morrendo. O que eu vou fazer? Then it was like 12, 1 o'clock. E aí deu meia-noite, 1 hora.
on the bed. O filho dele On the bed and told, despertou da cama e falou, pai, o que você tá pensando? son, are you okay? Ah, filho, você tá bem? Não, eu tô bem, pai, eu só tô querendo saber o que você tá pensando. Father was crying, oh my son. O filho chorando, meu filho, eu perdi todo o meu dinheiro, ó meu Are you filho. okay? Well, let's go home. Tá bom, mas pelo menos você tá vivo, vamos pra casa. Oh, Father, do you remember? E ele falou, ó pai, você lembra? 20, 30 years ago, 20, 30 anos atrás, you got that money with your friends. você ganhou dinheiro com seu amigo na loteria. Then you stole the money of your Aí friends. você roubou o dinheiro do seu amigo e envenenou seu próprio amigo. And just to make a show of your, like, just to like make a show, you just give 10,000 to the family that E aí, só para poder disfarçar, você deu 10 mil rupias para a família do falecido. invested that money. Mas você investiu o dinheiro do amigo e com esse dinheiro que você conseguiu. E agora esse dinheiro voltou para mim. With interest. Now you're free from the debt. Porque agora você está livre do débito, porque você gastou comigo sem nenhum interesse. Okay, you got the money in Então a você illegal conseguiu, way, so I'm taking all the money back. você conseguiu o dinheiro de uma forma ilegal. You took from me Então eu vou in a todo o dinheiro que você pegou de mim de maneira errada, eu também vou fazer você gastar de outra forma, entende? just lay down on the E aí o filho deitou na cama e imediatamente morreu. Depois de falar isso. called karma chakra. Isso é Karma Chakra, a roda do karma. Or anything, but it's like this. É assim que sempre continua acontecendo. Connected to A gente está everyone actually conectado a todo mundo, na verdade, que vem no nosso caminho. that's about things. Então o Bhagavatam explica. She's also saying, you deceive Naradarishi diz, olha o Yudhishthira Maharaj. people in this world. As pessoas nesse mundo They cheat each other. enganam umas às outras. They give up their body. E aí elas acabam morrendo. But then again, they have to come back to suffer. Mas because elas they vão have ter to que suffer the nascer de results novo of para the poder killing. sofrer os resultados das ações que fizeram em vida. So the Bhakta is saying here. Então o Bhagavatam está dizendo aqui. So we should only worship Bhagavan Sri Hari. É preciso adorar apenas Bhagavan Sri Hari. Like everybody comes in this world just to Todo mundo vem, né, para esse mundo. As pessoas acham que é para cuidar do filho, da filha, da esposa. so I have to pay back. Você fica pensando, uma dívida que eu tenho que pagar. Like you have to pay off your debt. Mas você vai ter que pagar de novo, entende? And after for a specific time, when your debt's over, they also be over. Like you'll be going from your life. E se o seu dinheiro acabar, as pessoas que estão perto de você também vão embora. So verse 25, one must conquer the mode of passion and ignorance. O verso 25. A pessoa deve vencer os modos da paixão e ignorância, desenvolvendo o modo da bondade. E então deve desapegar-se do modo da bondade, promovendo-se a plataforma de Shuddha Sattva. By performing Guru Seva, you'll be pleased Então, with all the ao executar Guru Seva, você consegue tudo isso. Caso ela se ocupe a serviço do mestre espiritual com fé e devoção, poderá conseguir isso automaticamente. Dessa maneira, poderá superar a influência dos modos da natureza. So Gurudeva, you like O mestre... Não entendi. Gurudeva is the form of God. Gurudeva é a própria forma do Senhor. Guru is an ordinary person. Aquele que pensa que o Guru é um ser humano comum acaba fracassando. Sua iluminação e seus estudos e conhecimentos védicos são como o banho do elefante. An elephant. It's just like useless. É inútil. Okay, let's stop here. Então vamos parar aqui hoje. So many conversations are here. Muitas conversas aqui. Muitos diálogos no Bhagavatam. That she's telling all these kathas
to Yudhishthira Maharaj. Narada Rishi está contando todas essas histórias para Yudhishthira Maharaj. Daí Ekadasi. Hoje é Ekadasi.